Bom, e vou abrir a aula de hoje, que é essa parte de concorrência. Tá? Ainda, pessoal, eu não fiz a postagem dessa aula, tá? Infelizmente, eu não consegui um tempo, aí eu tô tendo um problemaço na outra empresa que eu tô trabalhando, mas vamos lá. Assim que eu já acabar a aula também, eu já consigo postar aqui para vocês. Mas a aula é um pouco mais teórica hoje, tá? Na verdade, é para vocês estarem conhecendo um pouco, né, do que é essa parte aqui, do que a gente vai falar de controle de concorrência, tá? Controle de concorrência, na verdade, todo banco de dados tem, tá? Dependendo da tecnologia, ela pode ser mais ou menos gerenciada. Os bancos que eu conheço são o Oracle SQL Server, então cada um deles aí tem uma característica de gerenciar esse controle de concorrência, tá ok? Mas tem bancos que vão ser mais, ou tem bancos que vão ser menos, vamos dizer assim, cuidadosos com isso, tá? Bom, quando a gente fala em concorrência, né, a gente também fala em transação. O que seria a transação? A transação em si é o que eu estou executando naquele determinado momento. E, falando em banco de dados, nunca você está executando, ou quase nunca, pelo menos, né, sozinho. Então, você tem, na verdade, várias sessões abertas que estão executando comandos ou transações, que a gente chama, na sua determinada sessão. Tudo que você está executando em determinado tempo, somente você enxerga. Após um determinado tempo, é disponibilizado para as outras transações enxergarem. Correto? Transação é a forma por um grupo, lote ou uma série de alterações em uma fonte de dados que estejam todas atualizadas com sucesso. Caso uma delas venha a falhar, todas as alterações são desfeitas. É o famoso caso lá do exemplo do depósito, né, que a gente tem de uma conta para outra, correto? O que faz fazer com que o saldo saia de uma conta e entre na outra? Bom, no extrato vai estar lá, né, ó, saldo menos R$ 100 de uma conta e saldo mais R$ 100 na outra conta. Na verdade, isso é uma única transação contendo 12 inserções de dados, vamos dizer assim, né? Se parasse a energia exatamente no meio, certo, da transferência, saindo da minha conta para ir para a conta da minha esposa, então o que acontece? Eu teria esse pequeno tempo, tá, de interrupção, mas já seria o suficiente se eu não tivesse uma transação de somente sair o dinheiro da minha conta e não entrar, por exemplo, na conta da minha esposa. Correto? Para preservar a consistência dos dados envolvidos no lote de atualização, o SQL mantém bloqueios na linha que estão sendo atualizadas. Então, a partir do momento que você está dando um insert ou um update, aquele momento que você está fazendo essa transação, o SQL Server bloqueia para que nenhuma outra pessoa ou uma outra sessão consiga fazer alteração nessa linha, nesse momento. O período de tempo que esses bloqueios são mantidos é conhecido como escopo de transação ou transaction scope. Uma forma de garantir a concorrência do banco de dados é garantir que os escopos de transação sejam mantidos o menor tempo possível, permitindo que o SQL Server libere bloqueios que estão sendo segurados e permite que todos os outros usuários acessem as linhas que foram modificadas. O SQL, ele prioriza velocidade, certo? No Transaction Scope. Então, quanto mais rápido, mais ele consegue liberar. Ele já é concomitado, ou seja, ele já dá commit automático. No Oracle, não. No Oracle, ele prevalece segurança e não velocidade. As transações... Oi. Professor, não está Não apresentando a tá? tela. Aí, Não. desculpa aí, pessoal. Vocês têm que me falar, hein, porque eu não vejo, sinceramente, vocês. A tela. A tela de vocês quando eu já estou fazendo a apresentação. Me desculpem mesmo.
Beleza? Bom, então a gente estava aqui, né? Ó, passamos só essas duas telas aqui. A gente falou sobre o que é transação e a gente comentou sobre o período de tempo, tá? As transações são uma forma de garantir a propriedade de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, coisa que a gente conhece como ACID em um banco de dados. A atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O SQL Server utiliza um mecanismo de bloqueio dinâmico cooperativo para proteger a consistência da base de dados. Muitos objetos que o SQL Server pode bloquear estão na lista da tabela a seguinte. Essa é uma das listas de alguns dos objetos do SQL. Eu tenho o RID, que é o que a gente chama de Row ID, Row Identifier, tá? É a linha, a identificação da linha. Key, chave ou range, né? Ou período, né, de chave, ou intervalo de chave no índice. Page, uma página do SQL possui 8Ks, né? Kbytes, na verdade, de página. Extend, ROBIT, table, file, application, metadata, allocation. Então, tudo isso daí são objetos que podem ser o quê? Bloqueados ou locados, tá? Lock é trancar, na verdade, né? A tradução literária, mas não fica muito bom para português, pelo menos eu acho, quando a gente fala de lock. A situação pior que pode existir é ele locar uma base de dados, ó. Um banco de dados inteiro, né? Com frequência justamente com shared lock, ou seja, é um lock compartilhado. Ele bloqueia algumas coisas, né? Mas ele deixa passar outras, correto? Então, tem uma operação que realmente é necessário você estar exclusivo para você ter essa operação sendo feita. Senão, você não consegue fazer com que a operação seja feita com sucesso. O SQL Server irá travar o número mínimo de recursos necessários para atingir esse objetivo. Quando a gente vê nos próximos slides, existe uma hierarquia entre os objetos. O SQL Server tenta, no mínimo possível, fazer os locks desses objetos, tá? Isso é conhecido como bloqueio multigranular. Devido a esse esquema, o SQL Server não deve apenas assumir bloqueios que ele necessita, como bloqueio de uma linha em uma página, mas também deve anunciar a sua intenção de níveis mais elevados. Um exemplo pode ajudar a tornar isso mais claro. Temos duas transações, T1 e T2. Estão cada um tentando modificar linhas diferentes. Para modificar linhas no SQL, deve obter-se o bloqueio exclusivo na linha que pretende se modificar. Então, aí, quando o T1 quer modificar a linha 1 e T2 quer modificar a linha 2, tranquilo. Se o SQL Server levou apenas o bloqueio exclusivo de T1 em R1, em seguida T2 pediu bloqueio em R2, o SQL Server teria que examinar a estrutura da árvore para determinar se essa linha pode ser bloqueada, tá? Então, o que acontece? Na verdade, o SQL Server não faz o bloqueio por linha, ele faz um bloqueio por página. Lembrando que uma página tem 8Ks, kbyte, tá? De dados. Se T1 e T2 estão tentando acessar linhas diferentes, porém na mesma página, quem foi o último cara que tentou fazer a alteração provavelmente vai ter que esperar, tá? Isso seria muito custoso. Por isso, o SQL anuncia a sua intenção de níveis mais altos para a árvore, colocando bloqueios na intenção acima da linha para navegar na árvore até a raiz. Como você pode ver na figura seguinte, o SQL examina os locks com a intenção de poder examinar rapidamente se há alguma intenção de bloqueio exclusivo sobre a tabela T1, mas a linha T1 está em uma parte separada da árvore, de modo que o SQL Server pode agora adquirir lock e requerer T2. Aqui, ó, é o que, pessoal? É uma das hierarquias que a gente tem. Esse cara, o primeiro nível, é o que a gente chama de nível root page. Então, essa é uma página. A segunda já são páginas também. Ó, só que vocês estão vendo que eu tenho ali, ó, nessas páginas, um bloqueio de intenção de exclusivo, que é ali, ó, intended exclusive,
seria essa parte aqui, né, ó. Legenda, ponteiro, aqui, ó, ix, intent exclusive, intenção de exclusividade, ou seja, a página inteira, ela tem intenção de exclusividade, mas ela não é exclusiva. Quando ela loca só para certos recursos e os outros não. Dentro de uma página, eu tenho várias linhas de dados, que é o que a gente chama de row. O row é intend lock aqui, ó. É o X, ó, exclusive lock. Então, se eu tenho alguma transação alterando essa linha aqui do SQL, certo? Da linha da tabela, ninguém consegue mais pegar e fazer a alteração dela enquanto ela não acabar. Tá? Isso é o lock exclusivo. Correto? Bom, alguns dos termos. S é de shared, né? Ó. Ele tem o que é utilizado para fazer leitura de operações que não são modificados por update, por dados de update, como select. Então, se você está fazendo um select, certo? Em determinados registros, ele dá o shared lock. Se você está fazendo update, o update já não, ó. Used to on resources may be updated. Aqui no update ele vai ver qual recursos, o que pode ser ou não, né, colocado como exclusivo. Dependendo de como está o seu modo de transação, o Select consegue ler essa linha, por isso. Quando eu tenho o bloqueio X, o X é o pior de todos. Ele não consegue fazer nada, certo? As outras transações, enquanto a transação que chegou primeiro, ou a transação dona, né, do processo não acabar. Então, aqui, ó, nesse caso, o que a gente tem? Tá, ó, operações como insert, update ou delete, né? Que são múltiplas atualizações, não podem ser do mesmo recurso no mesmo tempo. Então, eu não consigo fazer um update e um delete em alguns registros ao mesmo tempo. Ou eu faço update ou eu faço delete. Ou eu faço insert, no caso. Então, isso daqui é exclusivo. Quando eu tenho a intenção, entende aqui, ó, ele usa o quê? A hierarquia de lock, que é esse cara aqui, ó. Primeiro eu tento fazer o quê? O bloqueio nesse cara. A intenção, opa, se eu já tenho registros aqui, a chance de eu ter algum mais sendo alterado é grande. Então, tem a intenção de bloqueio da página. Quando eu tenho várias páginas aqui sendo afetadas, eu tenho intenção de bloqueio do root, e assim por diante. Tá? Esquema, book insert, key range, então aqui são alguns só das intenções de bloqueio que a gente tem. Bloqueios de intenção podem ser considerados como modificador para outros modos de bloqueio. Você colocaria um bloqueio compartilhado, S, em uma linha e ler essa linha de um bloqueio de intenção compartilhado, IS. Colocaria como ao longo da navegação da raiz B-tree. A nossa árvore, né, é uma árvore B-tree. Essa árvore de como o SQL faz a organização dos índices, não é essa daqui não, desculpa. Então, sendo uma B-tree, ela é uma árvore balanceada, e essa árvore balanceada, ela obviamente o SQL vai saber onde vai colocar a intenção de bloqueio para poder estar manipulando os registros. Embora alguns tipos de bloqueio impedem outras transações de adquirirem bloqueios do mesmo recurso, muitos bloqueios são compatíveis uns com os outros. Aí a gente tem uma tabela aqui, daqui a pouco, né, que vai mostrar essas compatibilidades. Lendo esse quadro pode ser confuso, então aí vai ter mais um exemplo aqui que ele fala sobre T, tá? T1 e T2. Bom, essa daqui, na verdade, é a tabela de bloqueio, que pode ser ou não compartilhado. IS é intended, IS é o intended share. S é o share, ó. U é o update. IX intended exclusive. Shared with intended exclusive. E o X é exclusive. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, quando eu tenho exclusive aqui, ó, quando eu tenho X, eu posso ter uma transação de intenção, só que se eu tiver uma outra de exclusivo, ele não tem granulação, tá? É não direto, ele não deixa fazer nada. Enquanto a transação que criou ou que chegou primeiro vai estar fazendo, é ela que tem que terminar, ó.
tudo que eu tenho X aqui, ó, se eu tenho exclusivo, o exclusivo é não, né? Não exclusivo e já é. Agora, e se eu tenho uma intenção de compartilhado com outra intenção de compartilhado? Beleza, ele consegue estar lendo. Eu tenho uma intenção de update com uma intenção de compartilhado, ó, ele consegue. Agora, update com update, ó, ele não consegue. Um precisa terminar para o outro fazer. Eu não consigo fazer 2 updates ao mesmo tempo nos mesmos registros, tá? Agora, quando eu tenho intenção de exclusivo com intenção de compartilhado, dá. Intenção de exclusivo com update já não dá, ó. Tá vendo? Então, essa matriz aqui, ela vai falando as transações que você tem, quais são os tipos, né, de transações diferentes para atuarem nos mesmos registros. Dependendo de qual é a intenção da transação, ela pode ou não ser compartilhada os registros. Se não for, tem que esperar, tá? O SQL Server usa o gerenciamento de bloqueio dinâmico para aumentar a concorrência no banco, né? Por exemplo, se a sua transação modifica uma linha em uma tabela, o SQL Server irá fazer um bloqueio de linha para a duração da modificação. No entanto, em grandes tabelas em que seria necessário muitos bloqueios de linha, o SQL Server, ao contrário, teria uma página ou uma tabela de bloqueio. Quando vocês estão fazendo um alter table, né, se vocês fazem esse alter table, ela tem 1 milhão de linhas, são 1 milhão de linhas bloqueadas que vocês estão fazendo naquele momento. Por quê? Porque o alter table, ele precisa de ter o quê? Exclusividade. Correto? Então, é por isso que você nunca consegue dar um alter table num horário de produção, por exemplo. Está todo mundo fazendo insert, update, delete lá, adoidado. Você não consegue pegar e fazer o seu alter table nesse período, a não ser que a sua tabela tenha pouca movimentação. Mas se for uma tabela de movimento mesmo, já era. Você não consegue, praticamente, você não tem tempo, vamos dizer assim, para poder executar a transação. Tá? Essa é dependente de todas as operações que levam bloqueios de uma tabela. Se o otimizador de consulta decide que um grande número de linhas serão afetadas, os bloqueios de nível superior podem ser tomados no início da transação. Supondo que você está acabando de fazer um update, e esse update não é pela chave. Esse update você vai estar fazendo por alguma condição where que afete várias linhas. Em vez de ele ficar, né, dando exclusividade linha por linha, ele vai para qual nível? Ele vai para esse nível aqui de página. Se ele vê que o nível de página, você vai fazer update em várias páginas diferentes, ele dá a intenção de exclusividade para o root, que é a página maior do que você tá? Um nível mais alto. E assim vai. Correto? Então, essa parte do SQL Server, ela é mais inteligente. O porquê que ele não faz linha a linha? Porque é mais custoso. O mais custoso demora-se mais para fazer isso. Tá? Se o número total de bloqueios de uma linha tomadas por uma consulta por 100 usuários excede o limite, o SQL Server terá um bloqueio de tabela e, em seguida, irá liberar todos os bloqueios de leitura. Isso simplifica o gerenciamento de bloqueios, mas resultaria na diminuição de simultaneidade. Ou seja, não são usuários que vão conseguir estar realmente pegando, sei lá, o valor daquele produto naquele exato momento. Tem que ser liberado o registro para eles poderem estar fazendo o select. Tá? Existe possibilidade de eu pegar o último valor válido? Existe. Não é o mais seguro, mas existe. Tá? Aí ele fala aqui, ó, né, que melhores práticas da Microsoft, especificamente para tabelas, deveriam ser que os índices clusterizados sejam criados por causa das de consultas, né, contra genericamente tabelas HIP, que eles falam aqui, que eles chamam, tal, né. Então, aqui a Microsoft, na verdade, ela fala, olha, tem um índice. Por quê? Se você não tiver um índice, todas as operações que a gente fazer realmente vai comprometer a sua tabela. Tá? A ANSI especifica 4 níveis de isolamento de transação. Cada um tem suas características específicas.
As características do nível de isolamento são dirt read, leitura suja, que ocorre quando uma transação tem permissão para ler dados de uma linha, que foi modificada por outra transação em execução, que ainda não foi comitada. Ou seja, eu tenho já o meu dado na minha base. Esse meu dado está sofrendo um update. Só que ainda eu não acabei de modificar ele. Ele está em processo de modificação. Mas eu quero fazer a leitura dele em outra transação. Então, outra transação fala, olha, me dá o valor que você tem. E já era. Ele vai pegar e vai mandar o valor que tem, mesmo não tendo comitado, vamos dizer assim, o valor. Tá? Non-repeatable read. A leitura não repetitiva ocorre quando, durante o curso de uma transação, uma linha recuperada 2 vezes os valores dentro da linha diferem entre as leituras. Então, geralmente eu tenho uma leitura no início e uma leitura no final da transação. As leituras deveriam se bater, vamos dizer assim, terem os mesmos resultados, tanto no início quanto no fim. Mas nem sempre isso vai ocorrer. Então, esse é o tipo de leitura de nível de transação, no repeatable read. Phantom read, a leitura fantasma, ocorre quando, no curso de uma operação, 2 consultas idênticas são executadas e a coleção de linhas retornadas pela segunda consulta é diferente de retornada pela primeira. Aqui, nesse caso, a gente tem o quê? Consultas iguais, tendo resultados diferentes, em transações diferentes. Aqui na non-repeatable, em transações iguais. Na mesma transação, tem resultados diferentes. Bom, ainda nos níveis de isolamento, comparando, né, os níveis de isolamento aqui, ó, leitura suja, no repeatable read e phantom read. A serializable, ela é a mais segura de todas, ó. Não tem leitura suja, não tem leitura repetida e não tem leitura fantasma, tá? Qual que é o problema? É a mais segura de todas. Qual que é o problema? Menor simultaneidade, é serial. Repeatable read, tá? Que eu tenho leitura suja, não, leitura fantasma, não, a leitura é repetida, não, mas eu tenho leitura fantasma, o phantom read aqui, ó. Read committed, esse é o default do SQL Server, tá? Leitura suja, não, leitura repetitiva, sim, e leitura fantasma, sim. Então, quer dizer, naquele exato momento do tempo, às vezes você não está tendo das melhores leituras possíveis. Read uncommitted, leitura fantasma, sim, leitura suja, sim, leitura repetitiva, sim, e leitura fantasma, sim. Esse daqui é o mais inconsistente de todos, né? Esse daqui é o que você quer ver, o que tem na sua base naquele momento, mas sem se preocupar muito, tá? Lógico, dependendo da situação, não tem jeito, tá? Se for o valor financeiro que você está tentando ainda colocar dentro do seu sistema, é muito perigoso. Mas se for outras coisas, esse cara aí poderia estar atendendo. Os níveis de isolamento da transação são repeatable, read uncommitted. Dados que não foram efetivados podem ser lidos. Embora um bloqueio de exclusivo ainda obstrua outro bloqueio de exclusivo, as operações de leitura ignoram o bloqueio de exclusivo. O select, então, consegue fazer lá, certo? A sua seleção de dados e retornar dados para ele. Beleza? Isso é o read uncommitted. Lembrando que o SQL é o read committed o default, tá? Read committed, um bloqueio exclusivo obstrui bloqueios compartilhados, assim como bloqueios exclusivos. Os bloqueios compartilhados são liberados assim que os dados forem lidos. Então, vamos supor que você esteja fazendo um update no seu registro. E exatamente, ou pelo menos muito pouco tempo depois, você dê um select. Enquanto o update não acabar, não é liberado para o select ler. Tá? Isso é o read committed. Repeatable read. Bloqueios exclusivos obstruem os bloqueios compartilhados exclusivos. Bloqueios compartilhados obstruem os bloqueios exclusivos. Bloqueios compartilhados são mantidos para a duração da transação. Repeatable read tem já uma boa parte de segurança. O problema
começa a ser o quê? Simultaneidade. E o read serializable, ele é o melhor de todos, porém, eu não tenho essa característica de simultaneidade, tá? Quando ele é bom, quando eu tenho 1, 2, no máximo 3 aí, transações diferentes atuando no meu banco, com muitos dados, né? Mas fora isso daí é difícil. Bom, existe um nível de isolamento, né, que a gente chama de snapshot. Ele usa o recurso de controle de versão de linhas para impedir bloqueios compartilhados, exclusivos, que obstruam uns aos outros, enquanto mantém a consistência dos dados. Uma operação de leitura recupera dados da versão das linhas antes de iniciar a operação de modificação dos dados. Ou seja, ele faz uma cópia em memória, né, do que ele está a ser modificado. Esse seria o melhor tipo para a gente, na verdade, poder trabalhar. Esse, inclusive, é o mais parecido com o que o Oracle trabalha, tá? O Snapshot Isolation. Mas esse não é o padrão do SQL, porque o SQL quer velocidade. Bom, dá para você fazer a verificação dos níveis de isolamento do seu banco através do comando dbcc, né? E aí, aqui ele já está fazendo o quê? A criação de um banco aqui, ó, para justamente vocês fazerem alguns testes de lock, tá? E aí ele fala aqui, ó, para você pegar, fazer a operação do quê? De fazer um update, certo? Ó, aqui esperando a quantidade de 10 segundos, depois dando um rollback. Aqui você abre uma outra conexão no SQL, né? Ó. Você vai fazer esse cara aqui, ó, um Select Transaction Isolation Level Read Committed. Lembrando que o Read Committed é o padrão do SQL, então não ia mudar em nada. Tá? Mais para vocês saberem como é feito essa experiência. Agora aqui, uma experiência com Read Uncommitted. Agora aqui sim, a gente faz o que é um Begin Transaction, que demora 10 segundos, e numa outra conexão, enquanto esse cara está rodando, a gente dá todos os comandos aqui, ó. Read Uncommitted. E a gente dá um select aqui, ó, para ver realmente o que ele modificou. Tá? Repeatable read, a mesma coisa, esse update aqui estaria tendo 10 segundos de diferença. Na mesma transação, numa segunda transação já estaria fazendo o quê? Ó, o update dentro dele aqui, ó. Então, aqui eu teria o quê? Eu teria um valor aqui, aqui eu estaria executando entre esses 10 segundos, e aqui eu já teria o quê? Um outro valor. Isso é o repeatable read. Eu teria valores diferentes para a mesma transação. Tá? E, finalmente, o read uncommitted. Ué, cadê o dirty read? Não tem? Não coloquei o dirty read, não. Mas o dirty read é o mais fácil de simular, que é a leitura suja. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Beleza? Essa é a parte do quê? De realmente um pouco mais teórica, porém é necessário um entendimento justamente para vocês terem mais base do que é um banco. Tá? O tráfego de banco, lógico, quanto mais conexões você tem, né, pior vai ser essa parte do seu banco, né? Mais travas, vamos dizer assim, vai acontecer e tal. E não é uma coisa tão fácil você analisar de onde vem tudo isso daí. Tá? Por quê? Porque conforme a quantidade de usuários que estão utilizando o sistema, você tem N recursos que estão sendo utilizados ao mesmo tempo. Né? É difícil você filtrar tudo isso, né, e realmente conseguir verificar de onde está saindo, às vezes, esse problema. Tá? Então, a parte de concorrência e isolamento, né, de transações, quer queira ou que não, começa a ajudar um pouco mais para quem quer entender essa parte de conseguir deixar o seu banco rápido. Ok? Beleza, então. Essa parte é só. Vamos ver para outra apostila aqui. Bom, esse cara é o que a gente chama de Snapshot Isolation Level, o nível de snapshot. Tá? O nível de isolamento snapshot, né, as linhas atualizadas de cada transação são mantidas no tempo DB.
Então, eu acabei de atualizar o endereço, sei lá, de casa, certo? Em vez de ele fazer a alteração direto, tá? Na tabela MD, no arquivo MDF, ele vai utilizar o TempDB para fazer isso daí. Ou seja, ele vai copiar o que estava antes para esse cara, para o TempDB. Uma vez que a transação foi iniciada, agora todas as linhas mais recentes inseridas ou atualizadas na tabela são feitas. E aí a gente tem aqui, ó, a gente precisa fazer a alteração do banco de dados para ser Allow Snapshot Isolation, ou ele precisa permitir isolamento snapshot. Tá? Depois que a gente fez isso, a gente fez a alteração do nosso banco, a gente vai fazer a modificação. Select um shift aí. Ó. Set Transaction Isolation Level e Snapshot. A gente está mudando o tipo da nossa transação. E aí aqui a gente está fazendo o que? Um update, uma resource shift. Set modified date igual a get date. Beleza. Aqui a gente está fazendo simplesmente um update simples. Na seção 2, aqui é a seção 1. Na seção 2, a gente está colocando o nosso nível de isolamento para snapshot. A gente está dando aqui a abertura de uma transação, estamos fazendo select. Na transação 1, a gente vai dar o commit aqui, ó. Por quê? Porque a gente fez a abertura de uma transação, mas vocês estão vendo que não fechou? Enquanto esse cara não fechar essa transação, esse cara aqui não termina. Então, ele é totalmente dependente. Legal. Esse cara aqui, ó, tá fazendo o commit dele aqui. Tá? Beleza? Então, é nessa parte que a gente vê onde a gente está vendo a parte aí do commit, né, para ele efetivar realmente seus dados na massa. Esse Snapshot Isolation seria o melhor nível para se trabalhar. Deveria ser o padrão, mas não é. Por quê? Porque ele é um recurso caro. E atenção, depois que vocês começam a trabalhar com um tipo de nível de isolamento, raramente você consegue trocar. Por quê? Porque todas as suas aplicações estão sendo desenvolvidas nesse jeito também. Tá? Conforme você, na verdade, necessita, né? E para se fazer a atualização de aplicação, não é um negócio tão barato, não é um recurso fácil, né? Geralmente você demora um bom tempo para poder estar fazendo isso daí. Né? Ou seja, atualizando totalmente seu RP novamente. Tá? Bom. E aí a gente vai falar sobre um outro cara que a gente chama também de Snapshot, mas não quer dizer que ele seja igual ao Snapshot Isolation. O que a gente tem é um recurso de instantâneo que a gente fala, ou seja, uma fotografia do banco de dados naquele instante. Tá? O recurso Database Snapshot foi introduzido no SQL Server 2005 para oferecer aos usuários um método para criar cópias de leitura de dados rapidamente. Esse recurso somente está disponível no SQL Enterprise, ou seja, no SQL Server mais caro. Não vai estar disponível nos SQLs mais baratos, infelizmente. O Database Snapshot não é compatível com FileStream. FileStream, lembrando, é uma feature do SQL quando você quer que os seus dados sejam controlados, né, pelo banco de dados, os seus dados do sistema de arquivo. Então, se eu tenho esse tipo de recurso no SQL Server, beleza, ele não pode ser compatível com Database Snapshot. A criação de snapshot de banco de dados é muito parecido com a criação de qualquer banco. Para criar um snapshot de banco de dados, você usa o comando create database. E depois vai utilizar o mesmo comando com as snapshot off. Só isso que vai fazer a alteração. Como um snapshot é somente uma cópia de leitura de dados, um banco de dados em um ponto no tempo, você não especifica o log de transação. Esse é um dos poucos bancos de dados que não tem log de transação. O resto, todos do SQL Server têm. Tá? Você deve incluir uma entrada para cada arquivo de dados, especificando o banco de dados de origem, o nome lógico de cada arquivo, deve corresponder exatamente ao nome do banco de dados de origem. Aqui é mais para vocês saberem os requisitos aí.
Você não pode fazer backup, restaurar ou remover o snapshot de um banco de dados. O snapshot de banco de dados deve existir na mesma instância do banco de dados de origem. Você não pode separar banco de dados diferentes, de instâncias diferentes, para se ter um snapshot. Índices full text não são suportados, então, se você já está a fim de realmente utilizar esse cara, você já tem que tomar alguns cuidados aí desde o início, como, por exemplo, o índice full text. Tá? File stream não é suportado, file stream serão inacessíveis por meio de snapshot. Você não pode criar um snapshot de banco em um banco de dados de sistema, ou seja, banco master, TempDB, MSTB, já era, não pode ser criado um snapshot deles. Você não pode eliminar, restaurar ou remover um banco de dados de origem que tenha um snapshot de banco. Então, para você acabar com esse banco de dados, acaba primeiro com o snapshot para depois acabar com o banco. Você não pode fazer referência a grupos de arquivos que estejam offline, extintos ou sem restauração. Aí tudo bem, na criação do snapshot é um pouco mais difícil disso acontecer. Mas um banco ele está sempre online, tá? Não pode ter um banco offline para se fazer a criação do snapshot. Para que um aplicativo acesse o snapshot da mesma forma que acessa um banco de dados normalmente? Eu posso dar um select no snapshot normalmente que você realmente não vai perceber qual é a diferença. Tá? No momento da criação do snapshot, o banco de dados não contém dados. Quando uma instrução select é executada, o SQL Server usa o banco de dados de origem para recuperar dados que não modificam desde a criação do snapshot. Então, na criação do snapshot, ele vai marcar sempre a data e a hora que você fez. A partir daquele momento, é o dado que você tem dali para trás. Tá? É possível fazer retorno dos dados até o momento da criação do snapshot. Esse cara é bom quando você quer fazer o quê? E justamente restaurar dados que você precisa. Tá? Então, é um recurso que às vezes vale a pena por causa disso, mas você tem que ter uma frequência para justamente fazer os snapshots, porque cada vez que você vai lá e faz são dados diferentes que você tem, dependendo, obviamente, da sua base, né? Em casos extremos, você pode usar o snapshot para retornar o conteúdo do banco de dados de origem para o estado snapshot. Lembra que a gente comentou sobre a parte do que? De quando a gente tem atualização em massa de update, às vezes você quer reverter a situação? Seria mais ou menos esse caso aí. Em vez de ser um outro banco, em vez de ser um banco de dados snapshot, vai ser um banco de dados comum restaurado, para justamente você fazer a seleção do dado e a atualização. Tá? Se você precisar descartar todas as alterações ocorridas dentro do banco de dados, desde o snapshot do banco de dados, por exemplo, se você precisar descartar, né, todas as alterações ocorridas dentro do banco, desde o banco foi criado. Uma reversão de banco de dados é categoricamente especial de restauração de dados que pode ser executada quando você estiver criando um snapshot, ou seja, fazer restauração dos dados a partir dele. Você pode reverter apenas uma linha ou uma parte do banco de dados, podendo utilizar os comandos insert, update, delete ou merge, ou também reverter o banco de dados por completo, que é o que é mais fácil. Tá? Quando você usa o snapshot para reverter o banco de dados inteiro, o banco volta exatamente como estava no momento que o snapshot foi criado. Todas as transações executadas no banco de dados são perdidas. Por quê? Porque o snapshot não tem banco de dados de logs. Lembrem-se bastante disso. Tá? Quando você reverte um banco de dados de origem existente, tem várias restrições. Pode existir apenas um snapshot de banco de dados para o banco de dados de origem. Catálogo full text no banco de dados de origem deve ser eliminados e então recriados, depois fazer a reversão depois terminar. Então tem uns cuidados que precisam ser feitos. Como o log de transação é reconstruído, o encadeamento de log de transação também é desfeito.
O banco de dados de origem de um snapshot de banco de dados fica offline durante o processo de reversão. O banco de dados de origem não pode ser ativado quando você tem um FileStream. FileStream, pessoal, é muito bom com a utilização dele, né? Pô, é legal essa parte de você conseguir fazer com que o banco esteja offline e tudo tal, e ainda em processo de reversão. Nesse caso do FileStream, mais precisamente, ter o banco de dados controlando o seu sistema de arquivo. O problema, se você faz a ativação dele, você começa a perder uma série de recursos. Esse que é o chato, né? Então, quando você estuda só, por exemplo, o FileStream, beleza, você vai lá e vai ativar. Por quê? Porque é um recurso legal, tá? Mas, depois que você quiser fazer algumas outras operações, já era, você não consegue. Né? Aqui, nesse caso, aqui a gente tem um exemplo de criação de snapshot. Create Database Adventure Works Snap. Esse cara aqui, ó, é o quê? É o seu banco de dados snapshot. É o nome dele, poderia ser X. Poderia ser site aqui, ó. On, aí o nome do seu banco de dados. Qual é os dados físicos que ele vai ter? File, ó. File é o seu arquivo DS, Data Snap. As Snapshot of, aí o seu banco de dados principal. Então, é desse jeito aqui, você vai fazer aqui a criação de um banco de dados snapshot baseado em uma outra base já existente, base de dados, né, no caso. Use Adventure Works 2012 Snap, e aí, simplesmente, ó, eu faço o select que eu precisar. A partir do momento que eu tenho uma seleção de dados ocorrendo, é onde ele faz o quê? Copia, por exemplo, person.address do banco de dados original até o banco de dados Snap. Correto? Depois, obviamente, né, que eu fiz o backup, aliás, que eu fiz o snapshot, tem a parte do restore, né, restaurando o banco de dados Snap, restore database, Adventure Works, from, aí database snapshot, a partir daqui. Bom, select from Adventure Works 2012.sys.database file. Esse cara aqui, ó, tudo que começa com sys underline, sys alguma coisa dentro do SQL, ele é de sistema, tá? Então, aqui é para você ver o que? Os arquivos dos bancos de dados desse cara aqui, do Adventure Works 2012. Esse cara aqui, ó, sys database files. Aqui eu acho que é a mesma coisa. Aqui é do banco de dados original e aqui do banco de dados Snap. Por isso tem duas vezes quase igual aí. E aí aqui a gente tem o banco de dados master, Alexa series from master.sys.database. Beleza, pessoal? Então tem essas diferenças que a gente tem. No Oracle, o esquema é totalmente diferente. Quando a gente está estudando a administração do Oracle, o Oracle em si, ele trabalha basicamente linha a linha, tá? Aí, quando tem concorrência, ele copia ao mesmo tempo essa linha para 7 pontos diferentes da memória para poderem ser acessadas, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, né, a parte dos bancos em si, né, podem ser uma parte de salvação. Para quê? Quando eu tenho um futuro desastre não planejado, aliás, desastre não é planejado, né? Com o snapshot a gente conseguiria estar recuperando as informações a partir dos dados de um database, vamos dizer assim, consistente. Tá? Então o snapshot ele é bastante utilizado para isso. Basicamente eu acho que é só para isso daí. Quando eu quero, por exemplo, o dado congelado naquele determinado tempo, tá? Lembrando que o snapshot ele só pode ser criado um único snapshot para cada banco de dados dentro da instância. Então, se eu tenho um banco de dados, se eu tenho um banco de dados que teve alguma catástrofe, né?
dentro da instância eu conseguiria recuperar através do snapshot. Esse recurso, pessoal, a gente só consegue estar utilizando quando a gente tem o SQL Server Enterprise, tá? Quando eu não tenho, esquece, vai ter que ser na base do backup restore mesmo, porque não tem outra coisa que salva você de desastre de banco, cara, não tem jeito. Backup e restore é a melhor solução. Ah, tem solução, sei lá, ODP, tem solução de rede, tem solução de copiar bare metal do Windows, tem tudo isso daí. Tudo funciona? Funciona. Lógico, você tem que saber usar a ferramenta. Então, eu utilizo o backup do SQL Server mesmo, que ele oferece lá na linha de comando, pessoal. Pelo menos nunca me deixou na mão. Já tive problema com banco corrompido, com arquivo corrompido, tá? Isso sim, mas deixar na mão por não saber utilizar a ferramenta, não. Sempre me atendeu muito bem, tá? E olha que não foram poucas vezes, tá? Já foi uma boa parte aí eu tendo que operar banco, tá? Principalmente quando o hardware é ruim. Se o seu hardware de banco de dados é ruim, você vai sofrer bastante aí com essa parte de tentar fazer com que o seu banco, né, tenha aí consistência. Beleza. Bom, a aula em si de hoje, pessoal, é mais só isso daí, tá? Isso seria o principal. Existe aqui a parte de compressão de dados. Essa aula de compressão, na verdade, ela é mais teórica. Isso daqui é mais para vocês, quem tiver curiosidade, ler aí, tá? O porquê? Porque como essa parte de compressão exige aí, ó, uma boa parte de leitura, eu não vou dar agora para vocês. Isso aí vai ficar como um dever de casa, tá? Aqui nos slides, ó, eu monto, inclusive, né, ó, quais são os tipos de compressão que o banco de dados tem. Logicamente, o Enterprise, correto? A gente não fala de outros bancos de dados, infelizmente. Por quê? Porque são recursos mais limitados, mas o Enterprise tem todos. Aqui, ó, eu começo a fazer o quê? A montar tabelas aqui, ó, sem sparse, por exemplo, começo a colocar alguns valores, certo? Ou com sparse, começo a colocar alguns valores, e depois eu começo a aplicar o quê? A compressão em cima dele. Tá, ó. Aqui é para a gente estar verificando um determinado resultado. Tá, ó. Então, o que acontece? Né, ó, apesar de ter bastante slide e um pouco de teoria aí, né, nesse PPT que eu vou disponibilizar, ele está bem didático nessa parte de você entender com os exemplos. Isso daqui, se você der Ctrl+C no exemplo e Ctrl+V lá no SSMS, ele vai rodar. Tá? Então, isso daqui é totalmente executado. E aí você consegue ver o quê? O quanto de dados um banco de dados pode comprimir. Tá? Lógico, tudo tem sua vantagem e tem desvantagem. Esse daqui é um slide bem grande, tá? Então ele está explicando bastante coisa. Tem uns 70 páginas aí, mais ou menos. 75. Quando você tem compressão de dados, logicamente a intenção é você reduzir disco. Então, vamos supor que você já tenha um HD aí que já está, sei lá, né, um pouco aí lotado, tudo tal, você não tem verba, então você vai ter que investir em outra coisa. Se você não vai comprar HD, você vai precisar comprimir os seus dados para caberem aí mais dados no mesmo espaço. É uma ideia que não é ruim, né? O problema é o seguinte, cada vez que você faz compressão, você tem que trabalhar com o seu dado descomprimido. Isso é uma operação, tá? É uma operação do quê? É uma operação de descompressão. É uma função matemática que ele vai aplicar. Se é uma função que ele está aplicando em cima dos seus dados, logicamente, o seu processador vai ser mais utilizado. Isso a gente não tem dúvida. Agora, o que compensa mais? Gastar disco ou gastar processador? Se o disco eu já tiver, entre aspas, né, vamos dizer assim, sem precisar investir muito, óbvio, vai para o disco.
Se eu precisar investir muito, aliás, se eu precisar investir muito, né, em disco, né, então o que acontece? Eu vou ter que estar, na verdade, fazendo essa compressão. Se eu tenho muito disco e tenho pouco recurso de processamento, aí eu vou ter que optar por disco. Se eu não tenho nenhum e nem outro, aí eu me ferrei, porque não tenho o que fazer. Você vai gastar, você vai economizar em disco, mas você vai gastar em compressão. Tá? Então, a parte de hardware é bastante delicada você avaliar. Você tem que, na verdade, saber desses conceitos para você conseguir avaliar um pouco. Tá ok? Então, aqui, ó, vou deixar esses slides aqui para vocês, para poderem estar realmente verificando. Mas isso daqui tem que ser uma leitura com mais calma com vocês e, de preferência, fazendo os exemplos e vendo os resultados, tá? Eu já tive um banco de dados em SQL de 1 tera, aproximadamente, né? E o nosso servidor, na época, tinha 1 tera.2 de HD. A gente, por sorte, tinha uma versão do SQL Enterprise na empresa, né? E, óbvio, né? A gente vai utilizar o recurso que ele dá para a gente. Beleza. De 1.2 teras, de 1 tera mais ou menos, né? A gente diminuiu ele para 400 gigas. Então, salvamos uma boa parte aí, ó, de disco que ele estava consumindo, né? Para poder estar comprimindo isso daí. Qual foi a desvantagem? É óbvio, ele começou a utilizar mais recursos de processamento. Tá? Então, não tem jeito só. Mas o servidor também era forte, era um servidor que, em média, a gente tinha estatística dele, ele utilizava 40%, 60% do processamento. Então, mesmo que chegasse a 80% ali, ainda estava valendo, mas não chegou a isso, com a taxa de compressão. Tá ok? Só, é a última aula basicamente hoje, né? Semana que vem já é prova nossa, né? Já é a semana realmente do dia 1º aí de dezembro. Correto? A aula de hoje, basicamente, a disciplina que eu tinha passado para vocês foi até essa. Eu já vou disponibilizar os arquivos certinho, mais a gravação. Tá ok? Vocês têm alguma dúvida, têm alguma pergunta na aula de hoje? Lembrando que tem coisa pra caramba, hein, para estudar, hein? Tem disciplina, tem matéria, na verdade, pra caramba, né, na disciplina. Mas eu acredito que tenha passado bastante coisas além do básico para vocês, tá? Então, assim, de qualquer forma, se vocês forem trabalhar ou com banco ou com desenvolvimento, provavelmente vocês vão estar utilizando alguns dos recursos que a gente comentou, tá? O ruim de desenvolvedor é assim, né? Isso daí em qualquer lugar. Quando você não tem um DBA por perto para ficar vigiando o seu banco, o cara ele vai fazer com assim, qualquer coisa para atender a aplicação. Ele vai modelar ruim, vai colocar tudo desnormalizado, ele não vai ver índice nenhum, ele vai modelar errado, vai colocar em forma normal zoada, cara, tudo padrão, não tendo padrão de nome nenhum. Meu, o desenvolvedor acaba com o banco. Se você deixar, o cara destrói o seu banco de dados. Mas a maioria das empresas funciona assim, infelizmente. Legal. Aí o sistema vai lá, você vai lá e faz o deploy do seu sistema. Seu sistema vai ter 100 funcionários utilizando pela web, alguns vão estar pelo app, fechou. A hora que você põe em produção, o negócio não vai, começa a travar. Qual que é a primeira coisa que todo mundo olha? Banco de dados, cara. Não tem um santo que não olha primeiro esse cara para ver se ele está travando ou não. Tá? A gente está tendo um problema de performance na empresa com o banco. Pô, e é difícil, né, achar, não é uma coisa fácil, depende muito da operação que você está fazendo, tá? Às vezes é naquele instante só e depois você não consegue mais pegar o que está acontecendo. Tem alguma operação, por exemplo, nossa lá, que está travando.
né, que está travando. E lá na empresa que eu trabalho tem um monte de job. Tem um job que roda a cada 40 segundos, 40, 35 segundos, 30 segundos. Meu, um job desse falhou, já começa a ter uma consequência grande, vamos dizer assim, de coisas encadeadas que podem acontecer. E não é só um, na verdade, são N jobs que estão rodando lá dentro. A parte de integração, a parte de monitoria, enfim, né? É um inferno. E achar problema, pessoal, não é um negócio fácil, tá? Então, estudar também é aquele negócio. É bom, mas se você tiver um laboratório para você aprender, é melhor ainda, tá? Banco de dados, infelizmente, você não aprende só em laboratório. Você, às vezes, tem que passar pelo fogo mesmo, em produção, tentar botar o banco no ar, enfim, tirar o problema, matando sessão, vendo o que pode ser. Cara, é complicado, né? Mas, para quem gosta dessa área, é muito legal, não tem dia igual ao outro, viu? Enfim. E muita coisa dos conceitos que a gente comentou aqui. Por exemplo, o lock exclusivo, quando a gente está dando um alter table, certo? Eu já achei o alter table dentro de uma trigger, para vocês terem uma ideia. Toda vez que a trigger era acionada, dava alter table na tabela. Todo mundo que estava pendurado naquela tabela ficava esperando, porque o alter table é exclusivo, então ele loca a tabela, né? E não é pouco usuário, eram uns 40 usuários e começavam a ficar encadeados os processos, né? Começava a dar timeout. Por quê? Porque o processo não terminava e os usuários começavam o quê? A enfileirar, enfileirar, enfileirar. Depois que o processo acabava, todo mundo executava novamente, fechou, estava tudo bonito, né? Mas enfim, é chatinho de achar, não é uma coisa fácil. Ler o profile. Hoje o SQL Server, o profile está sendo aposentado, né? Mas tem algumas triggers de banco que conseguem ajudar a monitorar isso daí. Então, é bem bacana, tá? O Oracle, infelizmente, eu trabalhei pouco tempo. Tirei certificação, trabalhei o tempo lá que tinha de projeto e depois não trabalhei mais tanto. Mas é um banco de dados tanto também, viu? É um banco que eu gosto bastante. Tá? Pessoal, então, se vocês não têm mais dúvidas, né? Semana que vem é a nossa prova. Estudem, tá? É difícil falar o que vai cair, porque tem bastante coisa. Mas as minhas perguntas, geralmente, elas são um pouco mais teóricas, elas são em cima de cenário. Lógico, se tiver alguma pergunta mais técnica, vocês vão ter condição de, pelo menos, estarem consultando aí algum material, mas é um pouco mais difícil, né? Mas pode ser que caia, tá? Não tenho nem dúvida disso. E é isso aí, pessoal, tá? Eu agradeço aí a participação de todos, se ninguém tiver mais dúvida, né? Pela presença aí, mesmo estando online, as nossas aulas, né? A gente teve bastante o pessoal aí que participou, tudo tal. Eu gostei bastante aí, que eu vi pelo menos a grande maioria ainda se mantendo, tá? No curso, não desistiram aí. Só se vocês quiserem alguma revisão agora, em 1h30, Paulo, porque não vai ter tempo, né? Essa daqui foi a nossa última aula, praticamente. Não é? Mas o seguinte, né? Tem as videoaulas lá gravadas, vocês podem lá, essa é a vantagem dessa aula online, né? O que a gente está gravando está lá disponível para vocês estarem podendo ver novamente as aulas. Então, nesse caso, fica mais fácil, né? Essa revisão que vocês podem estar fazendo. No YouTube dá para parar, dá para dar o play, dá para parar, dá para play. Da prova Pluri vai ter sim. Eu estou conversando com o Anselmo. A gente vai fazer aliás, ele vai fazer a parte do que de lançar lá de soltar, tá? Então são 48 horas aí para vocês estarem vendo e depois estarem justificando. O professor está justificando a nota se foi ou não deferida. Mas vai ter sim. Eu estou vendo com o Anselmo isso daí da prova Pluri. Tá? Desculpa, Paulo, eu não li completo a sua pergunta, tá? Eu pensei que era a revisão da disciplina.
Fechou então, pessoal? Beleza, então, e até semana que vem, pessoal. Obrigado, hein? E boa noite a todos.